nós vamos estudar as question words, tá? Então, vamos começar, tá? O que são as question words? Elas também são usadas... Então, são as question words, tá? Ou elas também são chamadas de double weight questions, tá? Porque são palavras que são utilizadas em perguntas e a maioria delas começam com WH, tá? Então, double weight question. Quais são elas? Vamos ver. Então, nós temos a palavra what, que significa o que e qual. Where, que significa onde. When, que significa quando. Deixa eu ver. Who, significa quem. Vamos ver outras que tá aqui na atividade, porque eu não vou passar muitas, tá? São bastante. Mas eu vou passar só as que estão cobrando aqui por enquanto, tá? Porque senão fica muito extenso o vídeo e fica muito confuso para vocês entenderem, né? Aí sozinhos, tá? Então aqui tem, ó, who, quem, what, o que, which, qual, when, quando, where, onde, why, porquê e how, como, tá? Então vamos fazer mais, vamos continuar aqui. Aqui, ó, tem um pouquinho da explicação. Palavra com double weight. Como que a gente vai usar, né, essas palavras para formar perguntas, tá? Então, vamos ver. Quando a gente vai fazer uma frase na afirmativa, na forma afirmativa, eu falo assim, ó, eu como pão, né? Então, eu vou falar, I eat bread, tá? Vamos seguir minha lógica aqui que a gente chega lá, tá? Como que eu faço para escrever? Eu não como pão. Então, eu vou falar I don't eat bread, tá? Então, a forma negativa, eu sempre vou acrescentar o don't entre o pronome e o verbo, certo? Como que eu faço uma forma interrogativa, né? A frase na forma interrogativa. Eu vou pôr esse do no início da frase, né? Eu falo, se você come pão, então eu vou falar, do you eat bread? Certo? Então, na frase interrogativa, eu sempre vou pôr um verbo auxiliar antes do verbo, antes do pronome, né? Então, vai ficar auxiliar, uma forma interrogativa, tá? Auxiliar, vou pôr o quê? Auxiliar, né? Mais pronome ou sujeito, né? Tanto faz. Mais verbo principal. Então, essa é a forma e interrogação. Essa é a fórmula das frases interrogativas, sem as question words, tá? Agora, vamos ver uma question word. Como eu tenho uma question word, eu vou colocar essa question word na frente deste verbo. Vou pegar ele aqui de volta. Vou fazer de novo aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Então, lá tá lá. Do you eat bread? Então, essa é a minha forma interrogativa sem
a double weight question, né? Se eu for fazer uma frase usando minha double weight question, né? Eu posso perguntar assim, ó. Por exemplo, o que você come? O que é o que mesmo? O que é what, né? What é o que e qual, tá? Então, eu vou falar, o que você come? Então, se você come é you eat, ó, you eat, afirmativa, você come, né? Interrogativa vai ficar, você come? Vai ficar do you eat, né? Do you eat, certo? O que você come? O que eu vou colocar antes do, tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, what do you eat? Certo? O que você come? Aí eu não ponho bread, porque senão vai ficar, o que você come? Pão? Fica errado, né? Fica esquisito. Então, para eu formar uma pergunta, eu vou sempre usar a pergunta com essas palavrinhas aqui, né? Que são as question words. Eu vou usar elas sempre no início da frase, sempre antes do verbo auxiliar, tá? Vamos fazer mais um, ó. Vamos fazer mais um exercício assim. Então, eu vou falar assim, ó. Eu moro em Poços de Caldas. Então, eu vou falar assim, ó. Morar significa live, tá? Então, live em inglês é morar. Então, eu vou fazer assim, ó. I live in Poços de Caldas. Certo? Como que eu faço a forma negativa? Eu vou falar assim, I don't live in Poços de Caldas. Certo? Interrogativa vai ficar, você mora em Poços de Caldas? Então, eu vou pôr o do, esse do aqui, ó, do don't, né? Sem o don't, sem o NT aqui, que aí don't significa não, né? Eu vou tirar esse NT, vou pôr só o do. Então, do vai no início da frase. Do você, eu não pergunto para mim, né? Eu vou perguntar para você. Do you live in Poços de Caldas? Certo? Agora, eu não quero falar assim, você mora em Poços de Caldas. Eu quero perguntar onde você mora, né? Onde você mora. Então, o que eu faço? O que é onde? Onde significa where, tá? Where é onde em inglês. Então, eu vou usar esse where aqui no início, ó. No início, antes do do. Então, vai ficar, ó, where do you live? Se eu quero perguntar onde você mora, eu não vou usar esse in Poços de Caldas, tá? Então vai ficar where do you live? Onde você mora? Certo? Vamos perguntar outra coisa. Vamos fazer outra, ó. Vamos falar assim. Quando você vem, tá? Então vem, vir em inglês é come. Come significa vir, tá? Então, vamos fazer uma pergunta, certo? Como que eu faço a pergunta? Você vem? Você vem? Vai ficar? Vou pôr aqui, ó. Você vem? Vai ficar? Do you come? É você vem, certo? Agora eu quero saber quando você vem. Quando é o quê? Qual que é a palavra quando? Ó, vou pôr aqui do lado, ó. Vou pôr uma colinha aqui para vocês, tá? Então, ó, what é o que ou qual, certo? Ó, what é o que e qual, tá? Where é onde, tá?
When, quando, tá? Então, aqui eu tenho when. When é quando, tá? Então, eu quero perguntar, quando você vem? Então, se do you come é você vem, e essas palavras eu uso no início, né? Então, vai ficar como? When do you come? Tá? Quando você vem, certo? Então, vamos ver lá as atividades que vocês vão fazer com as double weight questions, tá? Então, aqui tem a colinha, ó, tá? Ó, what country hosted the last World Cup? Qual país foi sede da última Olimpíada, da última Copa do Mundo, né? What, palavra com WH, qual? Country, sujeito, que é o país. Hosted, verbo, que significa recebeu. The last World Cup, complemento, né, a última Copa do Mundo. E aqui tem o vocabulário. Então, aqui, ó, coloque as palavras na ordem correta para formar as questões. E então, traduza. Então, ó, which actor and Oscar in 2011 British won? Tá falando assim. Aqui tá tudo embaralhado, ó, a pergunta, né? A pergunta tá embaralhada. Vocês vão ter que colocar em ordem e depois traduzir, tá? Aqui, ó. Are exam, how many the students taking? Então, vocês vão ter que colocar na ordem. Ó, aqui, how many é a palavra, é a double weight question, tá? É a palavra, é a question word. Então, é uma só, tá? São duas, só que as duas ficam juntas, tá? How many. Ó, house in who that lives. Então, vocês vão colocar na ordem correta, tá? E assim sucessivamente, tá? Deixa eu pensar aqui. Quando você vai fazer pergunta com which, tá? Que é esse aqui, ó. Vamos ver primeiro. Which. Esse which, ele significa qual, né? Do mesmo jeito, e o what também significa qual, tá? Então, os dois têm o mesmo significado, mas não tem o mesmo sentido, tá? Porque assim, which significa qual, mas quando eu tenho duas opções, por exemplo, which flavor of pizza do you prefer? Vou pôr aqui, ó. Ó, which flavor of pizza do you prefer? Aí, quer dizer assim, qual sabor de pizza você prefere? Aí eu vou pôr as opções. Vou pôr aqui, ó. Cheese or chicken. Tá? Eu tenho duas opções, então eu vou usar o which, tá? Agora, para o what, eu pergunto, qual sabor você prefere? Aí você vai ter um monte de sabor e você vai responder qual que você quer, tá? Então, what flavor of pizza do you prefer? Aí você vai pôr as opções, tá? Qual você prefere, certo? É isso, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. E se precisarem de ajuda, é só me perguntar, tá?